professora Edivane, eu sou Samuel. Estou aqui para fazer algumas perguntas para a senhora sobre a comemoração do Dia do Planeta Terra. A primeira pergunta é como podemos avaliar as mudanças que acontecem ao longo dos anos no nosso planeta em relação às mudanças climáticas, efeito estufa e aquecimento global. Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Edivânia Lima, sou professora da Universidade Federal do Piauí, campus Professora Sinobelina Elvas, e fui convidada pelo Grupo PET para participar desse momento com vocês e conversarmos um pouco a respeito da temática das mudanças climáticas. Agradeço de antemão o convite realizado pelo grupo e espero contribuir com o aprendizado de todos. Então vamos lá. Nosso primeiro ponto vai ser conversarmos um pouco acerca das mudanças climáticas e sua relação com o aquecimento global e o efeito estufa. É importante que a gente entenda que quando a gente está falando de mudanças climáticas, a gente está falando de mudanças que vêm ocorrendo por um período mínimo de 30 a 35 anos. Porque quando a gente está falando de clima, a gente não pode admitir que está tendo uma mudança climática apenas por um evento que está acontecendo localmente num dado momento. Então, essas mudanças climáticas, elas sempre acontecem ao longo de toda a história do planeta, porém, na atualidade, essas mudanças, a gente observa que ela está sendo intensificada pelas ações antrópicas. Então, como eu falei anteriormente, o nosso ponto inicial vai entender a relação entre efeito estufa e aquecimento global e as mudanças climáticas. Quando a gente pensa no efeito estufa, a gente está pensando no fenômeno, né, que existe, e esse fenômeno natural é um fenômeno benéfico. O efeito estufa, ele é benéfico para nós seres humanos que estamos aqui na superfície da Terra. Por que que ele é benéfico? Porque ele vai garantir a temperatura média ideal para que a gente consiga sobreviver na superfície da Terra. Sem a presença do efeito estufa, a temperatura média do planeta ela ficaria em torno de menos 17 graus Celsius, o que inviabilizaria a vida tanto dos seres humanos, animais, bem como os vegetais. É importante que a gente fique atento ao seguinte detalhe, que a composição, que a mistura formada entre o dióxido de carbono, o metano e o vapor d'água forma uma camada, vamos assim dizer, e essa camada ela é responsável por garantir que o calor próximo da superfície ele se mantenha próximo à superfície. Quando a gente pensa nessa camada, aí a gente pensa automaticamente na intensificação desse efeito estufa, que acaba tornando como sendo um fenômeno maléfico, um fenômeno que provoca, vamos dizer assim, um aquecimento global. Mas o que é que provoca isso? Exatamente as ações antrópicas, que são as ações desenvolvidas pelo homem na superfície da Terra. Toda vez que o homem ele provoca o desmatamento, que ele realiza a queima de combustíveis fósseis, ele acaba emitindo na atmosfera terrestre uma grande quantidade de gases. Esses gases acabam intensificando esse efeito estufa. Então, à medida que ele garantia apenas a temperatura ideal para a nossa sobrevivência, com a sua intensificação, acaba provocando um aumento da temperatura média do ar. E esse aumento da temperatura é o tão chamado aquecimento global, que hoje a gente ouve em todos os locais, quer seja na imprensa, quer seja nos livros, quer seja em nossas aulas. Então, quando a gente está tratando de aquecimento global, a gente está tratando de um aquecimento que tecnicamente seria um aquecimento natural. Sim, por que que eu estou admitindo que seria um aquecimento natural? Porque a Terra, ao longo do período, desde sua existência, né, desde o início da sua existência, a Terra ela passa por períodos de aquecimento e resfriamento naturais, que são as glaciações. Porém, observa-se que desde a introdução da Revolução Industrial, lá por meio acredito, se eu não estou enganada, década de 50, 60, com a primeira Revolução Industrial, então observou-se que a superfície da Terra estava emitindo para a atmosfera uma maior quantidade de gases, e esses gases estavam sendo responsáveis por intensificar o efeito estufa e, consequentemente, aumentar a temperatura média do ar.
Então, quando a gente pensa nesse aumento da temperatura, a gente tem que pensar que essa temperatura vai acabar interferindo em todo o sistema climático. Quando eu digo em todo o sistema climático, vai interferir diretamente no regime de precipitação, no regime de ventos, no regime de umidade do ar e assim por diante. Então, quando a gente está pensando na relação mudanças climáticas e aquecimento, a gente tem que entender que esse aquecimento é o responsável por causar as mudanças, e não as mudanças é que provocam o aquecimento global. Muitas pessoas acabam fazendo essa confusão. Então é bom que a gente entenda. O efeito estufa, ele é um efeito benéfico, porém, as ações antropogênicas, as ações que o homem realiza na superfície da Terra, através do desmatamento, através da substituição do uso natural do solo, através da queima de combustíveis fósseis, dentre outros, acaba intensificando esse efeito estufa devido a essa grande emissão e, consequentemente, provoca um aquecimento global que vai acarretar uma série de mudanças climáticas. Hoje, a gente já consegue observar que estamos tendo eventos climáticos mais extremos. A gente está observando que está tendo um maior período com estiagem, outras localidades apresentam um maior período com precipitações. Então, assim, quando a gente trata das mudanças climáticas, a gente tem que entender o contexto, o que é que está provocando essa mudança. E temos que entender que as mudanças climáticas, elas acontecem de forma natural, mas nós, seres humanos, na atual conjuntura, na atual realidade que vivemos, estamos contribuindo para a intensificação dessas mudanças climáticas. A segunda pergunta é sobre os seres humanos, que eles têm uma grande responsabilidade sobre as mudanças causadas no nosso planeta Terra, bem como sobre as mudanças climáticas. Quais são as ações benéficas que poderiam ser realizadas no cotidiano da vida das pessoas em prol de um planeta menos alterado? Quais ações benéficas nós poderíamos realizar? Eu diria para vocês que mudando de postura. O que é mudar de postura? É promover um crescimento sustentável, é tentar adotar medidas que não comprometam vamos dizer assim, o sistema climático como um todo. Se a gente começar a não desmatar, se a gente começar a diminuir a quantidade de árvores que são retiradas da superfície da terra, a gente vai estar contribuindo com melhor distribuição de umidade, com a melhor qualidade do carbono e assim sucessivamente. Então, assim, dentre as ações benéficas, eu diria para vocês que a principal delas seria a mudança de postura e a adoção de medidas que viabilizem um crescimento sustentável. Quando a gente pensa em crescimento sustentável, a gente tem que atrelar o crescimento da economia, porém, esse crescimento ele tem que estar atrelado com o meio ambiente e com as condições climáticas reinantes. Sabemos que todos os países têm contribuído, de certa forma, na emissão dos gases de efeito estufa. Qual é a contribuição do Brasil quanto a essas mudanças no planeta? Importante a gente lembrar que desde 1992, se eu não estou enganada, a década de 90, onde a gente teve a realização da Rio 92, que já desde desse momento, né, já se buscava a adoção de medidas públicas que viabilizasse um crescimento sustentável onde o meio ambiente ele fosse preservado. Então, o que que acontecia nesse período? Não só em 92, mas a gente tem que lembrar que políticas públicas, elas vêm sendo instituídas com essa finalidade, com esse propósito. Então, a gente pode citar algumas, por exemplo, a gente teve o Protocolo de Quioto, né, que era um protocolo que visava a diminuição dos gases do efeito estufa. Então, quando a gente pensa nessa viabilização dessa diminuição, a gente pensa assim, os países eles vão se integrar, eles vão colaborar, vai ser uma atividade conjunta, onde todo mundo vai buscar um equilíbrio no meio ambiente.
protocolo de Kyoto, ele não funcionou de forma eficiente, e aí depois surgiram outras políticas, como, por exemplo, o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, ele foi realizado em 2015, né, durante a COP21, mas o acordo ele só entrou em vigor a partir de novembro de 2016. Então, o que é que esse Acordo de Paris ele buscava? Ele buscava fazer com que os países eles adotassem medidas que viabilizasse vamos dizer assim, o controle na emissão dos gases intensificadores do efeito estufa. Vários países assinaram esse compromisso, foram 195 países, e aí depois, quando foi se implementar essa política, o que que aconteceu? Os países, principalmente aqueles industrializados, aqueles em franco desenvolvimento, aquelas potências econômicas, elas observaram que, assinando esse Acordo de Paris, eles pensaram automaticamente num desequilíbrio econômico, visaram que, diminuindo essa produção desses gases, a economia deles iria cair. Então, um dos primeiros a sair desse Acordo de Paris foram os Estados Unidos, através do presidente Trump, e aí ele recuou. Ele assinou no primeiro momento, mas depois recuou desse acordo. Então, quando a gente pensa vamos dizer assim, na contribuição do Brasil, a gente tem que pensar assim, o Brasil, industrialmente, ele não é um grande produtor de gases de efeito estufa, mas o Brasil, ele contribui eficientemente para essa intensificação do efeito estufa através do desmatamento. Em 2019, o oitavo relatório do Sistema de Estimativas de Emissão de Gases de Efeito Estufa, eles relataram lá que houve um aumento de 9,6% na emissão desses gases de efeito estufa em relação ao ano de 2018. Então, o que que se observou? Que a principal atividade do Brasil para aumentar essa emissão de gases foi exatamente o uso do solo, as atividades agropecuárias, o setor de energia, os processos industriais e, por fim, os resíduos. Então, eles elencaram esses 5 pontos como sendo os principais para que acontecesse uma intensificação desse efeito dos gases do efeito estufa. Então, assim, em síntese, qual é a maior contribuição do Brasil para a intensificação desse efeito? É nada mais, nada menos do que os processos de queimada. A gente viu que nos últimos anos a Amazônia ela teve uma área muito devastada pelo uso da queimada, pelo uso irregular das suas terras. Então, assim, o que é que o Brasil está fazendo na atualidade? Não tem políticas públicas que viabilizem, que tentem diminuir essa utilização desordenada da Amazônia. Então, a principal contribuição dele para o processo de intensificação do efeito estufa, para o aumento da temperatura média e, consequentemente, a intensificação das mudanças climáticas, são as atividades de queimadas, essa emissão de gases intensificadores do efeito estufa. A Caatinga é um bioma importante na região do Brasil. Como podemos verificar as alterações nesse bioma como uma consequência das mudanças climáticas que acontecem no planeta Terra? Quando a gente pensa na Caatinga, a gente está pensando num bioma genuinamente brasileiro, né? A Caatinga, ela ocupa cerca de 11% de todo o território nacional, onde vivem aproximadamente 28 milhões de pessoas. Eu estou falando em vidas humanas. Quando a gente ultrapassa essa parte das vidas humanas, a gente já são catalogadas mais de 932 variedades de plantas na região da Caatinga. Existem 178 mamíferos e cerca de 590 aves. Então, a gente pensa no ecossistema, no bioma, onde há uma grande diversidade. E a gente pensa como as mudanças climáticas estão interferindo nessa biodiversidade que ocorre na Caatinga. O primeiro ponto que a gente tem que abordar na Caatinga é o seguinte, pessoal. A Caatinga, ela está na região semiárida e essa região por si só, ela já tem um solo frágil, né? Um solo frágil, onde tem pouca disponibilidade hídrica e também pouca matéria orgânica naquele solo.
E o que que acontece? Diante das projeções de mudanças climáticas, porque assim, a gente está vendo as mudanças na atualidade, mas as projeções para os anos da partir de 2030, 2040 e assim sucessivamente, elas são drásticas. Elas preveem uma diminuição de cerca de até 40% nos totais pluviométricos registrados na região. Essas projeções, elas são obtidas através de modelos climáticos, e esses modelos climáticos são analisados por meteorologistas, e esses resultados dessas análises são enviados para o IPCC, para que seja montado o relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Então, quando a gente pensa assim, nessa diminuição, a gente tem que entender que essa diminuição das chuvas, ela vai comprometer todo o ecossistema, todo o bioma caatinga. Porque uma vez diminuindo essa quantidade de chuvas, a gente vai diminuir lá consideravelmente, a gente não, vai ser diminuído consideravelmente lá a disponibilidade hídrica da superfície. Se eu não tenho água, como é que eu posso garantir a vida naquela região? Então, quando a gente está pensando no efeito direto, a gente primeiro tem que entender que a caatinga, por si só, ela já está numa região semiárida, e essa região, ela já sofre por si só por conta dessa disponibilidade hídrica que é muito pequena na região. São em períodos concentrados. E o que que acontece? Essas mudanças, como eu falei, essas previsões, elas são catastróficas para todo o Nordeste do Brasil, especialmente para essa região semiárida. E quando a gente está pensando nas consequências dessas mudanças climáticas, a gente vai entender que não vai ser apenas a biodiversidade que vai ser atingida, não vai ser apenas o bioma que vai ser atingido, mas a vida dos seres humanos que estão inseridos nessa região. Como eu falei, é cerca de 25%, daquela 25% não, perdão, 28 milhões de habitantes moram naquela região. Então, se não vai ter água para eles plantarem, mesmo naquele solo tão fraco, se as temperaturas estiverem tão elevadas, o que que vai ser, o que que a gente pode esperar? Exatamente o processo de insegurança alimentar. Então, quando a gente pensa no bioma, a gente tem que pensar além do ecossistema, além daquela vegetação, além da fauna, a gente tem que pensar também nas vidas humanas que estão inseridas na região. Então, assim, qual seria uma das principais catástrofes na Caatinga em decorrência dessas mudanças do clima? Seria exatamente o processo de insegurança alimentar. A população não tem como plantar, a população não tem água, ela não tem como se alimentar, ela não tem como realizar as suas atividades. Então, a gente tem que ver essa situação das mudanças climáticas nessa região como um agravante muito sério. Um outro ponto também que a gente tem que entender como consequência das mudanças climáticas na região é o processo de desertificação. Hoje, a desertificação já é uma realidade. Já existe praticamente 13% de todo o território brasileiro já está em processo de desertificação. Então, quando a gente pensa em desertificação, a gente está admitindo que aquele solo ele se torna 100% improdutivo. Ele não tem mais condições de que seja plantado nada naquela área. Então, essa desertificação, ela já é uma realidade e ela tende a se intensificar por conta da escassez hídrica que está sendo prevista para aquela região. Então, quando a gente pensa uma diminuição de aproximadamente 40% do total pluviométrico registrado na atualidade, a gente está pensando, de fato, numa diminuição considerável dos totais de chuva que vão cair naquela região. Então, assim, pessoal, as mudanças climáticas, esses períodos com maior ocorrência de seca, essa diminuição de chuva, esse aumento de temperatura, é uma coisa que está atingindo já na atualidade. Porém, as projeções, essa perspectiva de intensificação, acabam, assim, tornando a situação mais crítica. E a última pergunta que temos é como os estudos e pesquisas realizados dentro das universidades e instituições de pesquisa no Brasil podem auxiliar na conservação do nosso planeta
e dos biomas brasileiros, como a caatinga nordestina. Quando a gente pensa nas instituições de ensino superior e também nas que não estão, são de ensino técnico, a gente está pensando que todo mundo está empenhado nesse momento em encontrar soluções viáveis que tentem mitigar as condições das mudanças climáticas. Então, assim, a gente tem que analisar que todos os projetos desenvolvidos, quer sejam na região semiárida, quer sejam no Nordeste do Brasil, na região Sul, na região Sudeste, independentemente da região, tentam encontrar soluções sustentáveis, tá? Que promovam o desenvolvimento, porém que esteja sempre atrelado ao crescimento dos cuidados com o meio ambiente onde a gente está inserido. Então, assim, a contribuição, ela vai partir, vai seguir a partir da conscientização. Então, o principal ponto, eu acho que o ponto crucial das instituições com relação à atenuação das mudanças climáticas é exatamente o processo de conscientização da população. A gente tem que conscientizar aquelas pessoas, por exemplo, que estão lá nas suas casas, que juntam aquele lixinho lá dentro nos seus quintais e acabam botando fogo naquele lixo. Então, a gente tem que resgatar aquelas pessoas, tem que explicar para elas que aquela queima ali daquele lixo, tecnicamente o lixo, ele vai estar intensificando o aquecimento global e, por consequência, vai ter uma modificação no clima onde ele vai estar inserido. Uma outra coisa também que a gente tem que insistir é ir em busca de políticas públicas, é tentar, como eu sempre estou enfatizando, é tentar promover um crescimento econômico, mas de forma sustentável. A gente quer que o nosso país se desenvolva, a gente quer ser um grande atrativo economicamente, mas nós precisamos garantir que esse crescimento econômico tenha uma base sustentável, seja atrelado a um crescimento sustentável, onde toda a população tenha o direito a ter a sua segurança alimentar. Porque um dos grandes pontos que a gente tem que pensar dessas mudanças climáticas, as projeções são drásticas. E assim, essas projeções, elas apontam não apenas para uma diminuição das chuvas, não apenas para uma escassez de água na região, mas também para um problema muito grave, que é o problema da insegurança alimentar. Então, pensemos nesse ponto. Vamos promover o desenvolvimento atrelado a um crescimento sustentável. Então, é isso, pessoal. Obrigada. Tendo em vista a importância da preservação do planeta Terra para a nossa sobrevivência futuramente, quais são os planos do poder público para trabalhar nessa vertente? Olá, nessa primeira questão, a gente sabe que o planeta Terra, ele, nos últimos anos, nos últimos tempos, nas últimas décadas, principalmente nesse século atual, com constante avanço da industrialização, a industrialização nos últimos tempos, principalmente nos países desenvolvidos e também nos emergentes, que tem crescido muito, ele tem passado por mudanças climáticas, por catástrofes e mais catástrofes, e nós sabemos que, infelizmente, esse é um problema de ordem mundial. Ele está acontecendo no Brasil, ele está acontecendo no mundo, ele está acontecendo desde os Estados Unidos, que é uma grande potência mundial, ao Brasil, que é um país emergente, aos países pobres e que sofrem, né, os países da África. Então, esses problemas mundiais nos faz entender a necessidade de pensarmos localmente, porque esses problemas mundiais eles foram ocasionados no planeta Terra, principalmente porque não foram feitas atividades ambientais localmente. Nós olhamos para Bom Jesus e podemos pensar Bom Jesus como uma pequena partícula, que dessa partícula será gerada células e mais células, que dessa partícula poderá surgir um novo sistema de proteção ambiental no mundo. Cada um faz a sua parte, cada partícula faz a sua parte, e nós teremos assim a manutenção do planeta Terra no futuro. Então, o poder público de Bom Jesus, através dessa secretaria na qual vos falo, a Secretaria de Meio Ambiente, dessa gestão especificamente, a gente quer trabalhar, né, a vertente de que cada um de nós podemos fazer a nossa parte quando se trata do meio ambiente.
Então nós iremos trabalhar desde a conscientização ambiental, que já é o próximo ponto que eu irei falar, até mesmo a questão de assuntos mais sérios como a fiscalização. Então, quando nós pensamos em 3 pilares principais do movimento ambiental em Bom Jesus. Primeiro ponto, conscientização ambiental, sensibilizar o próximo a trabalhar o meio ambiente. Segundo ponto, capacitação técnica. É você utilizar a técnica, a ciência para empregar no campo e transformar o meio ambiente em um ambiente mais habitável. E o terceiro ponto é fiscalização e punição, na qual a gente observa aqueles que são infratores e começa a puni-los para poder esses sejam reeducados e voltem a ser inseridos em um sistema melhorando o meio ambiente. Então é isso que a gente pensa para poder manter a preservação do planeta Terra, quanto Bom Jesus. Sabemos que a educação ambiental é importantíssima para a preservação do nosso planeta. Seguindo esse raciocínio, quais os planos da Secretaria para manter a qualidade ambiental da região? Essa segunda questão, pensando em educação ambiental, o grande Paulo Freire, ele já nos falava uma vez, né, que se a educação não é capaz de mudar o mundo, tampouco sem ela nós conseguiremos mudar, né? Houve também Nelson Mandela que veio a dizer que a educação é a arma mais poderosa para poder mudar o mundo, para poder trazer aí transformação social. Então, quando se falar de educação ambiental, não é diferente, né? A gente vai trabalhar a educação ambiental, principalmente esses 2 anos de gestão e principalmente com a criança e com o adolescente. Porque eu acredito, e essa gestão acredita, que se você educar a criança e o adolescente, você não vai precisar punir o adulto. Se hoje nós temos adultos que não pensam ambientalmente, que não têm um pensamento ecológico, que não desenvolvem seu pensamento crítico em relação à necessidade e às demandas do meio ambiente, é exatamente porque faltou educação e sensibilização ambiental nesse público quando era criança e quando era adolescente. Então nós vamos para as escolas e nós observamos que a escola hoje aprende o português, aprende matemática, aprende história, aprende geografia e aprende isso muito bem. Mas nós estamos deixando carente ensinar as escolas educação ambiental, sensibilização ambiental. É você ensinar para a criança os seus valores e costumes necessários para poder manter a preservação do planeta. Nós temos que criar jovens e adolescentes conscientes que a formação do planeta Terra depende da forma com que estes vão preservar nesse momento. E que a existência e a coexistência da humanidade, ela precisa e necessita das nossas ações de hoje para poder definir para as gerações seguintes. Então, quando nós pensamos em uma população que não tem essa sensibilização e não tem essa educação ambiental, nós estamos pensando em uma população fadada ao fracasso no futuro. E se eu não educo a minha criança no caminho que ela deve andar, no caminho da ecologia, no caminho ambiental, né? Que futuro eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos? E esse questionamento também é feito a todos. Que futuro eu vou deixar? Qual planeta eu quero deixar para aqueles que virão após mim? Porque é esse planeta, é esse sentimento e pensamento de futuro, né, que eu tenho que cultivar na criança e no adolescente. E fazer com que ele entenda nesse processo de educação ambiental, que ele vai acontecer nas escolas, ele vai acontecer nos bairros, é necessário acontecer nas comunidades, para poder essas pessoas entenderem que ele faz parte de um processo. E fazendo parte desse processo, fazendo parte desse meio, é necessário que eles preservem, porque eles estão preservando o seu próprio meio, né? Quais ações a Secretaria recomenda à população integrar ao seu dia a dia para ajudar a cidade na melhoria da conservação e qualidade ambiental? A questão, né? A população, ela é um agente ativo na questão da conscientização ambiental. Nós temos alguns eixos que são necessários trabalhar dentro da iniciativa pública. O poder público, ele precisa conscientizar, e eu estou falando isso do poder municipal nesse momento, mas é necessário também que isso saia para a esfera estadual, os governos estaduais, que isso saia para as esferas federais, e que se intensifique a discussão nos parlamentos brasileiros, dentro do judiciário e do legislativo, em todo o Brasil,
né, das questões ambientais. Só que também nós precisamos entender que a população ela é agente participante e ativo em todo esse processo. Mas como que eu posso ser agente participativo se eu não tenho poder público? Nós podemos fazer como poder civil, como cidadão. O Adalberto, secretário do Meio Ambiente, ele tem a obrigação moral e legal de trabalhar para melhorar o ambiente de Bom Jesus. E o Adalberto Trindade, cidadão, assim como cada cidadão, também tem a missão e o dever, não é nem o direito, é o dever de melhorar a qualidade do seu meio ambiente. E isso, por incrível que pareça, não é preciso grandes ações de complexidade para poder se fazer um ambiente melhor. A partir do momento que você começa a descartar o seu lixo de forma correta, a partir do momento que você pega o seu lixo orgânico e começa a produzir uma compostagem no quintal da sua casa, porque você acredita que é necessário produzir seu próprio alimento de forma ecológica, principalmente hortaliças, verduras, quando você começa a pensar dessa forma, você começa a desenvolver um ambiente melhor. Então, cada um de nós podemos ser agente participativo nesse processo. Quando nós começamos a dividir o lixo, a separar, né? Eu tenho aqui e começo a separar o meu lixo. Vou colocar aqui o metal, vou colocar o plástico, vou colocar o papel, vou colocar o lixo orgânico. A partir do momento que eu começo a fazer essa divisão, eu começo a contribuir quanto população. E se você não divide o seu lixo, mas até mesmo quando você pega esse lixo e começa a colocar dentro de uma lixeira, quando você não coloca ele a céu aberto, quando você começa a colocar na cidade, que é um problema sério que nós encaramos, que muitas pessoas elas não colocam o seu lixo no dia que o caminhão de coleta passa. Então, com as altas temperaturas que Bom Jesus encara, o que acontece é que essa sacola geralmente ela se rasga, né? E esse lixo ele se torna lixo a céu aberto. E nós queríamos falar, a sua rua não é lixão. A proximidade da sua casa não é lixão. Então, quando nós começamos a colocar o lixo de forma correta, começamos a descartar de forma correta, quando você começa a ensinar o seu filho a se sensibilizar e se educar ambientalmente, porque é necessário que ele entenda esse processo, né? Você está fazendo a sua parte. Então, cada um de nós da população, dentro do seu dia a dia, você pode fazer melhor para poder melhorar as questões ambientais. Cada um de nós pode fazer a sua parte, pensando no meio ambiente. Então, são ações simples, porém altamente necessárias. E que não venha aí ser um direito de cada um, mas que venha ser como um dever de cada um de nós, de fazer a nossa parte, de conscientizar, de sensibilizar, de educar, mas também de praticar. Quando nós começamos a limpar os nossos terrenos, né, tirando todo o entulho de dentro dele, nós começamos a pensar em um ambiente melhor. E você, como população, está dando a sua contribuição com um ambiente melhor. E você não está contribuindo quanto gestão e nem com a gestão. Você está contribuindo quanto cidadão para a formação de um Bom Jesus melhor, para a formação de um Piauí melhor e para a formação de um grande Brasil mais amplo e com sentimento de ser habitável no futuro. Certo? Em 2015, foi criado pela ONU os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, dentro da Agenda de 2030. Qual a importância desses objetivos para a manutenção do planeta Terra e, em especial, para o nosso município? Em relação ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, nessa questão da agenda de 2030, eu vi recentemente uma carta chamada Carta 2050. Isso é muito interessante, vocês podem procurar Carta de 2050, na qual um autor ele começa a escrever uma carta, ele pensando que ele está em 2050. Então, o que eu falaria em 2050? Né? O que eu falaria em 2050? Aí ele começa a descrever que no século passado, em anos e décadas passadas, as grandes disputas observáveis, ele começava a narrar um cenário, né, Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China, ele começava a narrar as grandes potências mundiais disputando por petróleo, e ele começa a dizer, hoje em 2050 a disputa é por água, e ele começa a narrar um enredo de uma disputa no Oriente Médio por água. Isso daí é algo a se pensar e algo a se temer. Então, essa agenda do Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável da ONU, essa Agenda 2030, ela vem aí em um momento muito importante a se pensar o meio ambiente, a se pensar, a se trabalhar o meio ambiente. Por quê? Porque ela começa a pensar na sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É eu garantir que o meu país, que a minha casa, que a minha cidade, ela tenha a produção econômica, né? Porém que ela mantenha a condição sustentável. É que os dois eixos elas devem crescer juntos. Eu não posso pensar somente em crescer a produção e esquecer que o meio ambiente existe, mas eu também não vou pensar em ser um radical ambiental, onde eu vou crescer somente o meio ambiente, eu vou deixar de produzir. O PIB, ele importa para nós, a produção, ela importa para nós, a produção de renda e geração de renda importa, a geração de riqueza importa para Bom Jesus. Só que nós temos que ter esse pensamento fitado nos dois. E aí, a questão dos 12 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele vem trazer essa ideia de que é necessário nós pensar em erradicar a pobreza, é necessário nós pensar em educar ambientalmente, em sensibilizar ambientalmente, e é necessário nós também manter a produção, certo? Dentro do nosso município, temos o bioma cerrado, uma região rica em espécies animais e vegetais, e também faz parte de uma das últimas fronteiras agrícolas do país. Pensando na conservação do planeta Terra, bem como dos biomas brasileiros, como realizar ações que visem manter a conservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento econômico e social deste local. E nessa questão do bioma cerrado, entra naquilo que eu estava falando. O nosso pensamento quanto Secretaria de Meio Ambiente, quando nós começamos a olhar para o Cerrado, uma das últimas fronteiras agrícolas, na qual a exploração é intensa, na qual há uma área produtiva muito grande, na qual de alta produtividade, mas nós também começamos a observar esse sistema produzindo emprego, esse sistema produzindo renda, e esse sistema gerando riqueza dentro da nossa cidade. E nós não podemos pensar em um meio ambiente isolado dessa produção. Não, nós temos que pensar de como nós estamos desenvolvendo, como nós promover o desenvolvimento sustentável dentro do bioma cerrado. E aí eu volto lá à questão anterior dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Porque quando nós começamos a pensar no bioma cerrado, na produção de soja, na produção de milho, nós temos que começar a pensar que eles são geradores de riqueza e erradicadores de pobreza nessa região. E aí nós começamos a pensar, mas aí, você está flertando com a produção? Eu estou flertando com a produção agrícola. Só que eu também estou dizendo que é necessário que dentro desse sistema de produção agrícola haja a consciência ambiental. Não podemos de forma nenhuma permitir com que haja uma expansão de produção agrícola aqui sem área de preservação permanente, sem reserva legal. Não podemos permitir. As áreas de reserva legal, ela deve existir em qualquer sistema produtivo. Nós não podemos de forma nenhuma permitir que haja um uso desordenado de agrotóxicos, na qual venha aí a haver um desequilíbrio maior ainda no nosso ecossistema, né? Só que nós também não podemos ser radicais ambientais e dizer que nós vamos parar a produção porque essa produção está trazendo problema ao meio ambiente. Nós temos que pensar de que forma que nós vamos melhorar essa produção para nós conseguir produzir mais em menos áreas, que nós consigamos manter a geração de riqueza, que nós consigamos manter o PIB que vem mantendo, que nós conseguimos manter os impostos que Bom Jesus recebe dessas produções, que são impostos elevados e bons, né? De que forma que a gente consegue manter mas de que forma também que a gente consiga ter uma visão ambiental. Por isso que essa secretaria ela está aberta para dialogar com o Ministério Público, para poder dialogar com os produtores do Cerrado, com os produtores do Baixão também, que são importantes, né? E a gente começa a discutir com as revendas, começa a discutir com os sistemas produtores que formam esse mercado agro e começar a pensar que é necessário ter reserva, é necessário nós pensarmos na reserva legal, é necessário nós pensarmos nas áreas de preservação permanente, é necessário nós pensarmos na preservação da semente crioula para poder manter a produção aqui no Baixão, é necessário nós pensarmos que o desmatamento ele tem que acontecer com licenciamento, então tem que intensificar a fiscalização para que não haja desmatamento ilegal na nossa área, mas que esse desmatamento ele venha acontecer com a supervisão técnica, né, dos órgãos superiores, do IBAMA, da SEMAR, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e que não haja aí um crescimento, um inchaço desordenado, mas que haja um crescimento da produção consonante também ao aumento da sustentabilidade ou ao aumento da produção ecológica.
né? Então essa secretaria ela está aberta para dialogar com os ambientes públicos, para dialogar com os privados. E acima de tudo, manter a produção de pensamento, né, de que é necessário nós pensarmos o meio ambiente agora, para podermos nós ter um futuro. Não adianta nós pensarmos somente em produzir, se nós não pensarmos que também é necessário nós manter a preservação do meio ambiente, tanto no Cerrado quanto no Baixão, né? E também gostaria de parabenizar vocês, né, por esse webinar. É muito interessante a gente estar pensando no meio ambiente, pensando de que forma que a gente quer trabalhar o meio ambiente e dizer que cada um de nós, Universidade Federal do Piauí, Universidade Estadual do Piauí, Ministério Público do Piauí, Governo do Estado, Governo Federal, Governo do Município, são agentes ativos e participantes do processo de educação e sensibilização ambiental e de ações que venham realmente dar um efeito duradouro nas questões ambientais e garantir o futuro das gerações. Os povos indígenas possuem um conhecimento para a utilização dos recursos naturais e ainda vivem em consonância com a conservação ambiental. Como você avalia os meios de produção atual e conservação? A nossa relação sobre os recursos naturais, né? E essa consonância de conservação, nossa relação com o meio ambiente. Eu acho isso importantíssimo, principalmente que quando se verifica, né, essa outra cultura indo para o abismo, essa cultura do individualismo, do consumismo, né, do só pensar em si e não pensar no coletivo, para alimentar toda, né, essa forma de viver da cultura eurocêntrica, acaba que destruindo tudo que vê pela frente e uma dessas destruições é exatamente a forma de viver dos povos indígenas, que é muito relacionado com o meio ambiente, né? E aí fazer essa preservação do meio ambiente, sim, é importante para a gente e também não precisa ir muito longe, né, para dizer que a gente pode viver, sim, a partir da nossa ciência, né, relacionado com o contato da própria cultura, fazer essa, eu diria assim, essa análise de como construir uma sobrevivência que não afete o meio ambiente. Quando fala-se de recursos naturais, é como se você estivesse falando que o recurso natural é nosso, né? O recurso natural, primeiro, que ele é do solo. E a gente não vê ele como recurso natural. Primeiro que a gente não tem a cultura do capitalismo, né? Do consumismo, do individualismo. E aquilo que tem de riqueza ali para a gente, ele estando ali preservado, né? Através conseguindo preservar com florestas, com os rios, sem poluir os rios, tendo alimentação para pescar, para caçar, né? Para consumir, essa riqueza natural, que é de uma visão do ângulo do não indígena, né, como eu citei, que vê a cultura, as riquezas naturais como capital. E a gente não tem essa cultura de ver as riquezas naturais como capital, né? Essa capital que faz com que o ângulo de visão seja no individualismo e no consumismo. Então, a nossa forma de viver com relação à nossa riqueza é exatamente na nossa filosofia de vida, que a natureza tem que estar intacta para poder, né, preservada, para poder, de alguma forma, dar a nossa subsistência, a nossa forma de viver, que, como volto a repetir, não é relacionado ao capital, dinheiro, como é colocado na outra cultura. E essa conservação, né, ele é importante, primeiro, por tudo que ele traz de benefício, não só para os povos indígenas, um benefício humanitário, eu diria, que eu acredito todo o equilíbrio ambiental, todo o equilíbrio que até do próprio ar, né, que a gente respira, a natureza, a floresta intacta, ele tem muita participação nisso. A gente percebe que em outros lugares no mundo, não podendo ir muito longe, São Paulo, por exemplo, o ar de São Paulo ele é muito poluído, né? Diferentemente da minha região, que a gente sente que ainda é um ar puro. Então, eu acredito que isso também faz parte da influência muito positiva quando se tem a floresta, a natureza intacta.
E aí isso é importantíssimo, né? Quando se fala de conservação, de preservação, nesse sentido de um olhar mais coletivo, para que contemple, eu diria assim, todas as formas de vida, né? Então, assim, tem um papel fundamental, tanto que a ONU reconheceu que os povos indígenas são os maiores defensores, né? Da preservação das florestas, e isso traz né, um retorno muito positivo quando se fala de equilíbrio do meio ambiente, né? Então, eu acho que isso tem que ser levado em conta. E repito mais uma vez, a nossa visão com relação às riquezas naturais não é uma visão capitalista. De acordo com seus ensinamentos culturais, o que mais ficou marcado na sua vida em relação à natureza? A natureza faz parte do nosso corpo, né? Sem ela a gente não vive. A gente tem, desde os lugares que são sagrados para a gente, onde a gente constrói, a gente fortalece, a gente alimenta nosso espírito, né, a partir dos nossos rituais, e isso a gente verifica que tem uma relação muito direta com a natureza, porque a gente considera a natureza como um elemento fundamental para a nossa sobrevivência em todos os aspectos, desde a parte espiritual até a parte da própria alimentação do corpo, né? Então, a gente tem uma relação muito forte com a natureza. Eu me lembro na minha infância que quando eu ia pescar com meu avô, né, a gente fazia uma pescaria, conseguia um peixe, fazia um fogo lá na beira do rio e fazia o assado e comia lá mesmo. E aí vem uma lembrança muito bonita, porque nesse convívio com meu avô, eu hoje, né, estando no contexto urbano, eu verifico que aquilo lá era uma liberdade muito grande, né? Eu fazia aquilo com uma liberdade, sem medo de nada, sem medo do racismo, do preconceito, sem medo da própria violência em si, né? Que é muito presente no contexto, principalmente do contexto urbano. Como a comunidade indígena a qual você pertence enxerga a relação da pandemia do novo coronavírus e a interação humana e natureza? Falar um pouco da pandemia, como eu falei, historicamente, né, não só desse governo atual, né, desse contexto político atual, mas sempre veio, eu diria assim, até em terceiro plano, quando fala de políticas públicas, né, que contemplem os povos indígenas. Muitas das vezes, por não conhecer o nosso contexto, a nossa realidade, acaba que a partir desse discurso, eu diria, romantizado, acaba concluindo até mesmo para definir o que é política pública dentro da narrativa de alguns, como, né, sempre foi, alguns que falam pelos povos indígenas, mas que muitas das vezes não conhecem o contexto, a realidade dos povos indígenas. E aí veio a pandemia, com essa pandemia isso veio à tona, a gente verificou que logo no início, todo esse negacionismo do próprio governo, a gente já sabia que a gente não era contemplado com políticas públicas do próprio governo. Em muitos lugares, os povos indígenas, né, começaram a se organizar no sentido de ver algumas possibilidades de, primeiro, né, não se contaminar com a doença, segundo, de ver como sobreviver economicamente em meio à pandemia, já que a gente sabia que ia ser um impacto muito forte por aquilo que a gente já vivenciou com outras pandemias nesse contexto. Uma pandemia que para a gente não é novidade, né? A gente já passou por várias pandemias. Eu, por exemplo, na minha infância passei a pandemia da tuberculose, do sarampo, né? Da malária. Então, nesse contexto, a gente já sabia que a gente iria sim sobreviver com mais uma pandemia, mas muitas realidades dos povos indígenas do contexto atual são diretamente, eu diria assim, diretamente ligado ao contexto urbano. E nesse contexto urbano de alguns povos indígenas, a gente sabe que desde o início, não só os povos indígenas, mas no contexto geral, o negacionismo ele atrapalhou e retardou e deixou muita gente desesperada com relação
a assistência, né? Eu acho que é uma crítica não só para esse governo, né, genocida, mas para os outros governos e para os outros governos que virão, né, que realmente começa a trabalhar no sentido de contemplar toda a sociedade que existe no Brasil, do ponto de vista de ser alguém que vai governar para o, né, pro Brasil, né? Não só para uma classe, para um povo ou para uma região. E isso é importante porque e a partir disso a gente mostrou também que as nossas próprias ciências é, ajudaram muito na minha região, as medicinas tradicionais dos nossos povos foi o que deu eu diria assim, uma segurança maior com relação à pandemia, os nossos mais antigos, os nossos anciões, as nossas avós, né, começaram por exemplo, pedir com que a gente usasse chás medicinais, né, do nosso conhecimento tradicional, e isso funcionou muito bem, né, até a chegada da vacina. É claro que muitos indígenas morreram, né, a gente sabe disso, mas a gente também trouxe e evidenciou que os nossos conhecimentos tradicionais também funcionaram, né, isso está sendo mapeado. Acredito que muito, né, muito em pouco tempo a gente vai estar também provando que a nossa ciência também existe, como já existe, né? Ele só não é reconhecido. Obrigado. Como seu povo se sente com o descaso do poder público com relação ao amparo aos povos indígenas e à flexibilização das leis ambientais, agora neste momento, né, de emergência sanitária, ou seja, a pandemia? Primeiro, que me indigna muito. Segundo, que a gente já sabia que isso ia acontecer. E terceiro, que muita gente compactua com isso exatamente por desconhecer o contexto, a nossa realidade e também o que a gente trabalha principalmente com relação à preservação, né, da floresta. Ele contempla diretamente todos os povos, não só os povos indígenas. E aí, nesse sentido, que eu acho que a luta dos povos indígenas não é uma luta só dos povos indígenas. Nesse sentido, é, a partir da nossa forma de viver, eu acho que nosso jeito de se relacionar com a natureza fez com que muitas das florestas que existem no Brasil não fossem destruídas, né? E aí e a partir desse momento, eu diria assim, muitas pessoas que procuram conhecer qual é o sentido da gente proteger a natureza ali, percebe realmente que é contemplado, né, com a nossa filosofia de vida. Isso é muito histórico, né? Muitas das vezes, na maioria das vezes, as políticas públicas não contemplam, né, as necessidades, as demandas, os anseios dos povos indígenas. E aí, analisando esse contexto, a indignação ele sempre está presente, né? E eu acredito que eu falo muito da presença dos estudantes, né? Estudantes indígenas nas universidades. Acredito que esse embasamento dessas discussões, né, na busca desses direitos, né, para pautar essas necessidades, eu acho que ele vai perpassar exatamente na busca eu diria assim, desse embasamento, né, desse conhecimento eurocêntrico, para a gente poder, de alguma forma, falar no mesmo nível e não deixar mais nenhum segundo discurso, terceiro discurso fale por nós. Com relação à pandemia, né, isso, como eu costumo citar, é só mais uma pandemia, né? Mas uma pandemia que evidenciou muito descaso, né, do próprio poder público, né, com os povos indígenas e piorou, né, isso eu diria assim, exponencialmente por a gente ter um contexto político muito voltado para o agronegócio, né, que muito evidente para o capitalismo, né, para o consumismo, e praticamente toda eu diria assim, a polarização que existe é exatamente porque o próprio governo que está presente lá, ele quer contemplar só uma parte, só uma sociedade, enquanto que as outras partes, né, que fazem o corpo, né, do contexto social do Brasil, fica de fora quando se fala de políticas públicas, né? Isso vem no contexto
periférico, no contexto indígena, no contexto quilombola, no contexto de outras fragilidades, né, sociais, como, por exemplo, as LGBTs, né, e entre outras. Então é isso. Obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber o nosso conteúdo. Também nos siga nas nossas redes sociais.